A paz do Senhor, hoje nós vamos falar por que tantos canais cristãos estão se posicionando contra a descriminalização do... Tem termos que eu não posso falar aqui abertamente, porque senão vai cortar o alcance do vídeo, essas coisas. Então eu vou tentar falar o que eu preciso falar sem usar os termos propriamente ditos, mas acredito que todos vão entender. Eu sou a Natânia e nós vamos falar sobre assuntos que atingem a sociedade, principalmente as mulheres, assuntos bíblicos e um pouco sobre essa mensagem que está sendo vendida como evangelho, porém não tem nada de bíblico. Se você gosta desse assunto, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí para a gente conseguir divulgar esse vídeo para mais pessoas. Essa questão sobre a descriminalização está sendo abordada lá no Supremo Tribunal Federal. E isso surgiu um assunto e todo mundo agora está falando sobre esse assunto. Mas eu não vi ninguém fazendo uma análise do motivo disso preocupar tanto os cristãos. Essa história não começa agora. Ela é bem antiga. Movimentos proto-feministas e feministas começam a criar nas mulheres uma rejeição a estar no lar. Eles falavam para elas que elas estarem em casa, elas estavam subestimando sua inteligência, que ele não teria como ela desenvolver intelectualmente, esse tipo de conversa. E também uma oposição aos seus próprios esposos, porque falava para ela que o fato dela estar em casa e o marido estar trabalhando fora fazia com que esse esposo estivesse oprimindo essa mulher que fica em casa, que cuida dos filhos, que cuida da família. E com isso, elas criaram no coração das mulheres uma rejeição a estar em casa. O que entregaram para essas mulheres? O mercado de trabalho. Então, estar em casa está sendo oprimida pelo esposo e estar no mercado de trabalho, não. Ela teria que respeitar o chefe lá, o governo, dependendo qual é o chefe, né? Mas ela não estaria sujeita a esse chefe? Será? O mundo fazer isso, normal, gente, não tem problema. Mas e o que os cristãos fizeram? Os cristãos pegaram suas esposas e mandaram para o mercado de trabalho. Afinal de contas, ficaria mais fácil, né, para os homens manterem a casa se tivesse um homem ou uma mulher trabalhando. Mas essas pautas nunca param nesses pontos, elas sempre vão se aprofundando. Logo surgiram as escolas. Escolas seriam lugares que mandariam as crianças para aprenderem. E esse ensino era feito até então em casa, pelos pais, avós, no convívio familiar. Quem tinha um pouco mais de recurso, conseguia um professor particular para ajudar essas crianças. Mas aí surgem escolas que ali vocês podem mandar os filhos, surgem escolas públicas também, que o pai não teria que ter um gasto a mais, né? Porque sempre esse gasto, que a gente sabe que quem paga realmente é a população. Eles mandariam essas crianças para aprenderem, então tirando essa responsabilidade dos pais. Pai e mãe já estava fora de casa, já estava no mercado de trabalho, não tinha tempo mais para os filhos, e o que eles fizeram? Eles mandaram seus filhos para a escola. Só que na escola, o currículo, que foi vendido a princípio como um currículo laico, ele é um currículo ateísta, porque na escola tudo que se ensina é completamente oposto à fé cristã, desde como surgiu o universo, como surgiu a vida, até conceitos morais e sexuais. Então, nós temos na escola hoje um grande problema para as crianças cristãs, porque eles na igreja aprendem uma coisa e lá na escola eles aprendem completamente o oposto. Mas o que esses pais cristãos fizeram? Eles pegaram suas crianças, seus bens mais valiosos e mandaram para a escola, para lá na escola eles aprenderem a ser anticristãos. Você já deve ter visto alguns dados falando a imensidão de jovens que eram cristãos, que quando entram na faculdade deixam de ser cristãos. Isso já vem sendo formado na cabecinha deles desde muito pequenininhos. E como as pautas sempre vão andando, né? A partir de 1960, movimentos agora propriamente feministas começam a falar para as mulheres que elas precisam parecer-se com os homens, mas não os homens sérios, os homens cultos da sociedade, sim os homens promíscuos da sociedade, aquela pior espécie de homens. E começa a vender para as mulheres que elas precisam serem promíscuas. E com essa promiscuidade, elas começam a ter um problema, porque a mulher engravida. Então, tem que se arrumar uma forma dessa mulher não engravidar. Eles começam a trabalhar essas questões que está sendo abordada agora, e também questão de anticoncepção. E beleza, lá no mundo nós não temos questões nenhuma. Mas e dentro da igreja? O que aconteceu
quando o mundo estava pregando-se isso. Os pastores e líderes, grande maioria deles, eles começam a pregar sobre planejamento familiar, controle de natalidade, métodos contraceptivos, tanto naturais quanto sintéticos. Então, abraçaram mais uma pauta que não era bíblica e trouxeram para dentro da igreja. Com isso, nós temos hoje em dia jovens que vivem em pecado, porque a gente sabe que prostituição é pecado, então tem muitos jovens dentro de igrejas que estão em prostituição, em pecado. Após o casamento, eles não querem ter filhos. Conheço muita gente e cada vez aumentando essa quantidade de pessoas que não querem ter filhos, que arrumam um cachorrinho, mas filho não. Então, essa é a cultura mundana que entrou dentro da igreja com a permissão dos cristãos. Agora, bem mais recentemente, o próprio Supremo Tribunal Federal descriminalizaram alguns casos sobre São eles, quando o bebê é anencéfalo, quando a mãe, a gestante, corre risco de vida, ou em caso de... Esses 3 casos já é legalizado no Brasil. A pessoa pode conseguir retirar o bebê sem ter que responder judicialmente por isso. E o que os cristãos fizeram? Os cristãos falaram assim, já que está na lei, já que foi aprovado, beleza, nesses casos pode sim se fazer isso. Por quê? Talvez é minha filha, né, que passou por uma situação complicada e muitas igrejas abraçam isso como se fosse o correto. E não é, gente. Não é correto em caso algum a gente apoiar esse tipo de ato criminoso. Atualmente, eles estão querendo descriminalizar até 12 semanas de gestação, mas não preocupe vocês que não vai parar aí, porque já existem discussões e pautas para fazer esse tipo de ação com crianças que estão no nascimento e com crianças recém-nascidas e até mais de 1 ano de idade. Então, essas pautas sempre vão evoluindo, elas nunca param. Porque se a gente vai cedendo... Vocês conhecem a história do sapo na panela? A história é o seguinte, se você tiver uma água quente e jogar o sapo lá dentro, ele vai pular para fora. Mas se você colocar o sapo dentro de uma água fria e for aquecendo essa água devagar, o sapo vai se adaptando à temperatura e quando ele percebe que ele está quase morrendo porque a água está fervendo, ele já não tem força mais para pular para fora dessa panela. Hoje nós cristãos estamos nessa realidade. Nós fomos colocados numa panela que foi aquecendo devagarzinho, nós fomos aceitando coisinhas, aceitando um pouquinho e agora a gente está fervendo, nós estamos morrendo literalmente, porque nós estamos perdendo o essencial, nós estamos perdendo nossa fé, nós estamos perdendo os parâmetros bíblicos. E nossa discussão nem é o que vai fazer, o que vai acontecer ou não no Supremo Tribunal. Eu acredito que vão aprovar sim isso. Nossa discussão é o que está acontecendo dentro das igrejas. Nós não podemos abrir mão dos nossos marcos. E eu vi um vídeo esses dias que eu fiquei bastante preocupada. De ONGs contra que vão atrás de mulheres que querem fazer isso para que elas não façam, para dar um apoio para essas mulheres. Fiquei horrorizada, porque dizer que tem muita gente cristã, muito crente que vai lá, porque a menina, filha de um líder ou uma líder de algum departamento, engravidou antes do casamento, ou mulheres que cometem adultério, traem os esposos e engravidam, e querendo resolver um problema, um pecado com outro muito maior. Então, dentro da igreja, nós não podemos abrir mão disso. Dentro da igreja, nós temos que lutar e que militar contra o mundo a todo instante. Nossa causa não é lá fora, não é com leis. Nossa causa é dentro da igreja. E nós precisamos entender que mesmo que se aprovem as leis, nós não podemos abrir mão dos nossos marcos de fé, da nossa base. E eu quero pedir para você que compartilhe esse vídeo com alguma pessoa aí que você acha que vai gostar dele. Se você não me segue, já se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aqui o que você achou sobre esse raciocínio, se você já tinha pensado nisso ou não. Ajude a divulgar esse vídeo para que alcance mais pessoas, principalmente cristãos. Muito obrigado e até a próxima.